Olá, começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E termina agora, dia 30 de junho, as inscrições para o edital de chamamento do projeto Residência Artística. A gente vai saber mais sobre esse projeto com a produtora cultural Luciana Saiber. Luciana, bem-vinda ao nosso Câmara Aberta. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O que é exatamente esse projeto de residência artística? Antes da gente falar do edital, né, do que precisa para se inscrever, quero saber, assim, o cerne do projeto é o quê? Eu tenho um espaço cultural, o Lote 84, na Praia dos Amores há 10 anos já, e a gente desenvolve vários tipos de pesquisa lá. A gente já fez vários cursos, oficinas, processos criativos, estudou pensadores contemporâneos. Então, a gente discute muita coisa. E foi introduzido lá por uma escritora, Isadora Krieger, inclusive. Ela apresentou para a gente o inconsciente e um pouco da psicologia junguiana. A gente já estava bem envolvido com processos artísticos no teatro, na fotografia, na pintura, muita colagem. E daí a gente entendeu que as pessoas que estavam fazendo esses processos artísticos, elas tinham alguma transformação que acontecia nelas no decorrer dos projetos, né? E aí fica ligado isso com a questão do inconsciente. Exatamente. Daí a gente entendeu, nossa, a psicologia junguiana fala muito de arte, fala muito de imagem. E daí a gente começou a oferecer lá no espaço um curso de psicologia analítica, só teoria. Né, que é a psicologia do Carlos Gustavo Jung, que eu chamo Carlos Gustavo Jung, do Jung. Daí eu fiquei fazendo todos os cursos, a gente teve 3 anos de curso, assim, entre introdução e aprofundamento. E daí eu comecei a pensar em propor práticas artísticas com embasamento no conceito, tendo os conceitos dele como um norte ali para essa pesquisa. Daí eu comecei a oferecer pela Galeria Útero, que é um espaço dentro do Lote 84. Dentro do lote tem a Galeria Útero. Isso. Eu comecei a pensar que seria interessante fazer uma pesquisa e eu chamei ela de Diálogos com o Inconsciente. Então, esse Inânima é muito parecido com o Diálogos com o Inconsciente, mas o Diálogos eu consegui oferecer lá no espaço, sem projeto, e botamos esse projeto para mais pessoas poderem compartilhar comigo essa pesquisa com arte, psicologia e ter, né, claro, um recurso para poder fazer essa pesquisa, né? O Diálogos com o Inconsciente a gente trabalha com, né, a pessoa paga para fazer o processo, a gente tem bolsa, sempre trabalhou com bolsa, mas agora é melhor porque a gente vai conseguir pagar para as pessoas virem realizar essa pesquisa com a gente. E isso é bom também porque diversifica também o tipo de público, o tipo de pessoas que podem ter acesso a esse conhecimento, né? Completamente. E é um conhecimento que depois que tu entra em contato ali com o processo artístico, que dentro da teoria vai ser chamado de imaginação ativa, ou seja, a gente faz exercícios para buscar esses símbolos. Então, a pessoa é muito semelhante com o sonho, né? Então, da mesma forma que a psicanálise, a psicologia analítica vai olhar para o sonho, é a mesma forma que tu consegue usar para a arte. Então, por exemplo, tu sonhou com uma caneca. Como é que é essa caneca? Essa caneca é só tua caneca, né? Enquanto ela é símbolo, ela representa várias coisas. Ela pode ser uma caneca ritualística, ela pode ser antiga, mas é a tua, especificamente, né? Ela não é só daí uma caneca quando a gente leva a imagem para o campo simbólico. Por isso, então, agora eu consegui, digamos assim, entender a questão da bolsa, né? Porque, na verdade, são 6 bolsas que vocês estão oferecendo por meio desse edital, 6 bolsas de R$ 1.500 para 6 ou artistas, seriam mais artistas de qualquer área, ou então que outro tipo de profissional vocês podem se candidatar? Olha, terapeutas, psicólogos, pessoas que gostam dessa pesquisa e que produzem arte. Uma das questões é a pessoa produzir, ou que ela escreve, mas não se considera escritora, mas tem uma consistência ali nesse exercício da escrita. Ou a pessoa ama tirar foto, tira um monte de foto, mas não se considera fotógrafa, mas tem uma consistência nessa produção.
e tem que ter esse interesse de fazer essa pesquisa interna, né? Embora ninguém vai ser obrigado a compartilhar a sua vida, a gente vai estar o tempo inteiro, cada um sendo sugerido a olhar internamente para a gente produzir algo que reflita um pouco a nossa psique coletiva, a nossa alma coletiva, ânima ali, esse em ânima, né? Ânima vai significar alma, vai significar espírito. Ânima também é aquilo que anima a vida, o que dá vida pra gente. A gente pode dizer, então, que esse in ânima é, digamos assim, o título da tua pesquisa? É o título da pesquisa, é o estar no espírito, estar na alma. E se a gente for levar para o lado, né, do Jung, que sempre vai vir, tá no espírito, tá na alma, tá no inconsciente. Né? Se a gente for ver tudo que a gente entende enquanto símbolo religioso, tudo que foi criado passou, né? Passou por alguém, assim, né? Não teve nada que caiu. Agora eu vou um pouco mais, né, longe, mais fundo, digamos assim. A palavra in, que é de inserção, mas também é, digamos assim, mais ligada à parte mais recôndita, digamos assim, da consciência, o subconsciente e o inconsciente. Isso. Por causa do inconsciente mesmo. Esse em ânima, a origem ali é estar, in é na, e ânima é alma, né? Então, essa seria... Agora, o inconsciente, eu acho muito legal que a pesquisa ela começa a se ampliar tanto que a gente vai cair em cosmovisões de etnias originárias e como essas pessoas interagiam com essas imagens do inconsciente. Então, a gente tem todo um conceito ocidental que fez essa pesquisa, Freud, Jung, vários outros que já tinham o conceito do inconsciente, mas a gente encontra a presença dessas imagens oníricas. Em qualquer etnia vai ter pessoas sonhando e pessoas sentando em volta com a sua comunidade, olhando para aquele sonho e trazendo informações que pode desde prevenir alguma coisa que pode acontecer com aquele lugar, pode apontar algum caminho enquanto aquele grupo coletivo. Então, é uma pesquisa muito deliciosa, assim. E daí, quando as pessoas se propõem a pescar essas imagens, que seja pela arte ou que seja pelo sonho, a gente começa a entender... começa a ver um espelho, né, do termômetro da nossa alma, de como a gente vive. Então, digamos assim, a gente pode dizer, então, que realmente é uma bolsa de estudos, mas é para um estudo diferente, digamos assim. É um estudo diferente e depois, né, que a gente fizer são 8 encontros, a gente vai apresentar o processo. Então, a gente vai apresentar as obras, os exercícios, coisas que a gente produz já com esse olhar sobre o que está sendo produzido, né? Acaba levando o processo artístico até para o artista para outro lugar, um lugar mais profundo, assim. Porque senão, hoje, assim, o que eu vejo muito os artistas têm muita dificuldade de precificar, de se intitular artista, de dar valor para aquilo que está sendo produzido, se eu não conseguir vender. Eu fiz um trabalho, mas eu não consigo repetir esse trabalho, eu não consigo fazer ele em série, mas isso não exclui a importância que aquele trabalho tem enquanto um símbolo da pessoa, né? De algo que diz respeito a ela e, consequentemente, a todo mundo, né? Porque daí a gente vai cair no inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Fica permeando as teorias, mas eu acho muito bonito quando a gente olha para as etnias e outras cosmovisões e a gente vai vendo que, nossa, eu sem conceito nenhum, sem estudo nenhum, eu posso sentir a presença disso que chamam de inconsciente, disso que chamam de alma, a partir desse lugar onde eu posso estar comigo, estar olhando para dentro, estar usando ferramentas ali, que é um tempo que ninguém tem, né? E ainda muito mais difícil hoje em dia para tu se dar esse luxo, né? Quando a maioria das pessoas estão aí sobrevivendo. Residência artística é porque é feito num local, esse espaço, ele é também a tua casa ou não? É a residência. Eu vivo lá com o meu marido, artista visual também. E daí por isso que eu acho que a gente conseguiu sobreviver tanto tempo ali, oferecendo oficinas e cursos. Então, também é uma residência dentro de uma residência. Mas que as coisas não se misturam, sim, assim, sim. O espaço comporta.
E assim, na tua experiência, há quanto tempo vocês estão com esse projeto? Esse projeto eu comecei ele, Diálogos com o Inconsciente, né, que é parecido, foi em março. Mas a gente já tem cursos de Jung com o Jason Seibel, que é o nosso psicólogo analista, que dá curso lá, que também é o padrinho desse projeto, né, o nosso analista convidado. O projeto em si é recente, porém a construção do tema já desde, acho que o primeiro curso que a gente fez lá foi 2018, antes talvez até 2017 ali. E nesse tempo todo, que artistas, que tipo de artistas você teve contato, que tipo de pessoas procuraram esse olhar para dentro, para a sua própria alma? Olha, a maioria das pessoas que vão ali para o curso teórico do Jason, eles não sei se são artistas, estão dentro mesmo da área da psicologia, assim. A maioria vem de uma psicologia mais freudiana, mais tradicional. Então, o que eu percebi agora é o interesse, a partir do Diálogos com o Inconsciente, de pessoas que não necessariamente são artistas e que querem fazer essa pesquisa. É quase como um complemento à terapia tradicional, sabe? É quando tu começa a encontrar caminhos para ti mesma, te localizar ali, né, em algumas estruturas nossas que são, né, extremamente falhas, cruéis, enfim. E custa horrores de dinheiro para ir num psicólogo hoje. Infelizmente, não que a gente não tenha esse apoio. E agora tu tocaste num ponto bem interessante, assim. É caro, mas é cada vez mais necessário, até porque todo o processo que aconteceu nos últimos anos, as pessoas ficaram precisando muito mais cuidar da sua saúde mental, né? E ter o contato com o psicólogo, ter o autoconhecimento é fundamental para os processos de cura mesmo, né? E entender o que está sendo feito, né? Porque muitas vezes a gente vai buscar esse tipo de ajuda, esse tipo de profissional, e a gente não sabe a linha que a gente está sendo tratada. A gente não sabe qual é a visão de mundo daquela pessoa. Então, é muito subjetivo o que é cura, né? Dependendo, é tão individual os problemas que uma pessoa pode ter, que é mais uma pesquisa a cada novo paciente que tem que acontecer, do que um encaixotar aquele problema dentro de uma outra piscina de problemas, sabe? Sim, eu entendi quando você falou dessa questão de vamos tentar não... um psicólogo tradicional, ele vai te ouvir com uma imparcialidade dentro do estudo da área de formação que ele tem, mas muitas vezes a busca pelo conhecimento, às vezes você nem sabe se você precisa, se é um problema que você precisa tratar, entre aspas, assim, ou curar, ou modificar, né? Exatamente. Às vezes é só uma outra forma que você pode se expressar. Isso, e daí a gente traz Nice da Silveira, né, maravilhosa, então a gente trabalha muito, ela já vai ter o olhar afetivo, a presença junto, o quanto é curativo tu tá com outra pessoa, essa presença já faz diferença em pessoas que estão buscando autoconhecimento, a questão de, às vezes, a pessoa tem um afeto muito grande, está com muita raiva, está com muito ímpeto, quando tu objetifica aquilo ali, né, tu tira de dentro de ti, bota na matéria, num desenho, numa brincadeira com argila. Então, tem vários caminhos que o processo artístico pode proporcionar para a pessoa. E fora que a literatura é uma delícia, assim. Tu começar a entender o que está sendo pesquisado pela Nice da Silveira, quais são as imagens que demonstram que coisas dentro de ti estão sendo integradas. É muito, muito legal e eu acho que tinha que ser difundido, tanto que um dos critérios para a gente foi a possibilidade da pessoa levar para frente esse conhecimento, aplicar em outras áreas. E ser um replicador também, né? Isso. Nossa, Luciana, é tanto tema e é tão complexo. Mas a gente tem que fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente fala mais e conhece mais desse projeto, né? Que é o Residência Artística, para o qual você também vai saber como se inscrever. Quem sabe você não vai ser um desses autoconhecedores. Daqui a pouquinho a gente volta, tá?
Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Luciana Seiber, produtora cultural e artista visual, que está com esse projeto lindo para fazer com que 6 pessoas, né, das mais variadas áreas, possam também ter essa oportunidade de se redescobrir, de se autoconhecer e também fazer, quem sabe, se descobrir um artista, né? E não tem critério, o único critério é que a pessoa tenha os critérios de seleção, digamos assim. O legal é que a pessoa, né, selecionada vai entrar em contato com essa pesquisa, né? O critério de seleção, um deles é esse que eu tinha comentado contigo, né, de o quanto a pessoa consegue difundir essa pesquisa. A outra é uma consistência de produção e o interesse, né? Por que a pessoa se interessa nessa pesquisa? Daí ela manda links de trabalhos desenvolvidos ou do, né, o que eu deixei assim bem, não quis que a pessoa precisasse fazer PDF, nada. Manda link, se inscreve, tem blog, se prefere mandar o Instagram, que é onde bota coisas de interesse. Se quiser botar o currículo, né, porque às vezes a pessoa trabalha numa área bem distante da arte, mas seria incrível para essa pessoa ter acesso a essa pesquisa. Sim. Então, é mais ou menos assim. E também ter bastante diversidade para a gente poder ver como que as pessoas no município estão se sentindo, né? Como é que vai sair essa exposição no final. Tá, e o processo de escolha, Luciana, vocês têm um conjunto de assim, pessoas que vão selecionar esses projetos, por exemplo, assim, são 6 vagas apenas, né? São 6 vagas, com recurso, mas tem 4 vagas para pessoas que querem fazer o processo sem o recurso. Então, na ficha de inscrição, a pessoa pode assinalar ali, tipo, não vou preciso. Fazer... Porque eu queria que tivesse o recurso, principalmente para a pessoa poder chegar. Né? Às vezes vem de navegantes, enfim, são 8 encontros, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu não preciso do recurso, mas estou interessado na pesquisa. Então, ela assinala ali também. Então, são 10 pessoas que vão fazer o processo são junto 10. Com a gente. 6 com esse recurso que você conseguiu esse recurso por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, né? Balneário. E, quem vai fazer junto também o processo de seleção é uma artista convidada, que a gente está deixando meio surpresa, e o psicólogo que acompanha já todos os projetos da gente, que tem, enfim, psicologia analítica, que é o Jason. Como é que tá a tua expectativa, assim, Não tem como tipificar, né? Mas se vierem pessoas as mais variadas possíveis, é tanto melhor para o projeto também, né? Isso. Quanto mais variado, melhor, com certeza. Porque daí a gente vai estar... é como se fosse... É um aprendizado coletivo, né? Isso. E essa é a pesquisa inicial. É onde a gente quer falar, né? A gente quer ter acesso ao inconsciente, a gente precisa entrar de um lugar. Quem que já falou desse lugar, né? Então, a gente entra por ali, mas depois se amplia muito a pesquisa para a pessoa, né? O que está ali em volta do mundo da pessoa, que tipo de conhecimento seria interessante para cada pessoa ter acesso. E você falou que um dos critérios de seleção, além da produção artística de alguém, seja ela na literatura, seja ela nas artes plásticas, nas artes visuais, também você tem essa capacidade de replicação desse conteúdo, de ser um reprodutor dessa pesquisa. Para isso, é necessário que tenha um tipo de profissional específico ou não?
pessoa de qualquer área, de um contador, pode se candidatar? Contador, porque às vezes o contador vai ter um diálogo interno tão profundo, vai conseguir trazer imagens e trabalhar com esses símbolos, né? Porque a gente, quando fala imagem, a gente está falando de símbolos que a gente vai ampliar. Eu acho que o importante é a pessoa ter coragem de acessar esse lugar, ter coragem de mostrar, né? Ter disponibilidade para mostrar esse processo, porque esse que é o interessante no final, né? A exposição meio que vai trazer como foi para cada pessoa. Você falou em exposição. Também vão ser expostos o que for produzido nesse tempo, nessas oficinas, vocês vão expor. Isso. Na própria Galeria Útero ou não? A gente vai, a princípio, a gente tem a Galeria Útero, mas a gente gostaria muito de expor na Galeria Municipal de Balneário, que está fechada há algum tempo por causa de reforma e tal, e teve também a pandemia, e daí a gente teve a informação que talvez que eles vão abrir em agosto. Então, como é o final ali do processo, vai ser em agosto. É possível que depois possa ser exposto também Seria mais interessante que fosse no espaço público, né? Até por acessibilidade, enfim, é uma residência. Então, tem várias questões que uma residência apresenta, né? E é muito interessante também para os bolsistas, né? De ver ali representado o seu trabalho, né? O resultado do seu trabalho. Isso, e tu ter o carinho de tratar essas imagens com respeito, né? Para não ficar como se fossem materiais soltos que não são arte porque não está numa moldura, sabe? Então, eu prezo muito pelo respeito dessas imagens, assim, conscientes. E o respeito também da questão... É diferente quando você materializa, não é isso? Materializa aquela obra ali, sabe que foi você que fez e está transmitindo isso para as outras pessoas também, né? Isso, e como artista visual, também eu consigo fazer com que esse material seja ou projetado ou impresso. A gente conseguiu o apoio da Biroer lá em Balneário Camboriú, então a gente vai conseguir impressões em canvas, que é tela, em tamanho A2. Então isso também já é exercícios que a gente vai fazer, buscar essa imagem para receber essa impressão. Daí a gente vai ver se vai mexer em cima do que foi impresso, se vai fazer alguma coisa em cima daquilo ou não. Então, tem várias coisas ali também que a gente, no processo da produção, a gente consegue apresentar de uma forma bonita. Por exemplo, os exercícios que a gente vai fazer em argila, que é delicioso aquele exercício. Depois a gente pega, claro que, né, que não tem o forno, mas tem como apresentar também aquelas imagens. E no caso, assim, também tem uma contrapartida social, né? Desse projeto todo, onde serão realizadas 2 sessões de oficina de colagem junto às pessoas do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que é o PAEF lá de Balneário Camboriú, né? Serviço voltado para famílias que frequentam os CRAS, né? Os Centros de Assistência Social. Como é que se dá esse projeto? Você já trabalha com esse lado social ou isso vai ser uma introdução a partir desse projeto? A gente teve um projeto que se chamava Jornada Vagamundo, que ele foi aprovado ali em 2019, foi um pouco antes ali da pandemia. E a gente circulou com esse projeto, ele era um projeto que a gente levava várias atividades artísticas para os centros comunitários, para 4 centros comunitários em Balneário Camboriú. E terminava com uma oficina de colagem no CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Daí eu acabei ficando 3 meses ali, fazendo essas oficinas, assim. Então eu fico muito feliz de poder voltar para o lado social, porque é incrível o quanto tu consegue se comunicar através de um processo artístico, coisa que às vezes tu não consegue dizer porque tu não tem repertório linguístico, sabe? Então, quando tem pessoas que estão olhando para aqueles exercícios com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de vontade de dialogar com as pessoas e saber o que está acontecendo no universo interno delas, é muito legal e é muito gratificante mesmo, assim, sabe? Eu fiquei 3 meses como voluntária no CAPS, depois desse projeto, que a contrapartida também era uma oficina de colagem. E daí a gente vai ter no final desse projeto também. E daí, claro, que quem fez o processo junto, os selecionados,
eles podem participar, né? Tanto que a gente pede ali, dizendo que tem ciência, que isso vai ser uma possibilidade, né? Da pessoa ter disponibilidade para isso. Balneário Camboriú hoje tem quantos CRAs? Porque aqui em Itajaí, se eu não me engano, são 3 ou 4. Balneário Camboriú tem mais, seguramente deve ter mais de um, né? Porque atende comunidades carentes e as pessoas em situação de vulnerabilidade. E interessante isso, que a gente até acabou tocando, acho que no intervalo aqui a gente estava conversando, de que junto a essas pessoas que têm, às vezes, sofrem as violências, as mulheres que sofrem com a violência doméstica, às vezes violência física mesmo, não apenas a violência financeira ou a moral, né? Mas que elas não sabem, elas se descobrem, às vezes, numa oficina dessas, elas descobrem que existe um outro mundo, que existem algumas explicações, por exemplo, existem leituras contra o machismo que elas, às vezes, elas nem se viam assim ou não conseguiam identificar que aquilo que elas estavam passando era uma violência, né? Isso, o conhecimento é extremamente libertador, né? Quando tu começa a entender que aquilo que tu está passando, mais pessoas já passaram, que tem uma pauta histórica que está relacionada àquilo, que tem uma pauta social, que tem uma pauta política. Então, vai tirando as amarras, tu vai se sentindo menos sozinha diante do mundo, né? Porque tu vai tendo acesso e daí tu vai entendendo, isso está acontecendo comigo, porque historicamente a Constituição disso se deu assim. Não foi o romance que eu criei da sessão da tarde, né? Então, é engraçado que daí tu passa pelo processo de compreender o que está acontecendo no meu mundo, né? E daí depois tu pode lidar com essa questão do afeto, né? Porque o trauma, principalmente trazendo violência doméstica, tu vai passando pelo trauma e tu vai recebendo aquela violência. Mesmo que tu saia daquela relação, aquela violência, ela tá ali em ti e a violência é quase um vírus. Quando tu vê, tu tá repetindo aquilo que fizeram contigo. Então, ali também, no processo artístico, também consegue acessar esse lugar, né? Que daí a gente acessando a nossa sombra ali, né? De coisas que... Expressando na arte aquela violência que sofreu e até, digamos assim, como um ponto de fuga para que não se replique. Isso, e raciocinando botando para em cima fora, daquilo, né? Botando para fora num lugar que é seguro, que não vai ter um julgamento, ou, né? Tu me falaste isso, agora eu acabei de lembrar de uma exposição que teve, porque aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí nós temos lá, em frente ao plenário, um espaço cultural, né? E houve uma exposição aqui de um projeto, acho que de uma escola da Canhanduba, que é um bairro que fica entre Itajaí e Balneário Camboriú, bem na divisa, né? E essa escola é uma comunidade bem carente, assim, e várias crianças que frequentam essa escola também têm pais apenados, mães apenadas, né? São fruto também desse ambiente, né? E a professora deles como eles se viam na sociedade, fez quadros, fotografias, e cada um ou pintava, ou se desenhava, ou desenhava alguma situação, como é que você vê a sua família. E no momento que essas crianças viram aquele trabalho todo sendo exposto aqui, assim, diz que elas se descobriram que elas deixaram de ter vergonha pela violência sofrida, pela violência da condição delas, e digamos assim, melhoraram nos estudos, melhoraram em tudo, a partir do momento que tiveram consciência do papel delas no mundo e se viram como gente, né? Como pessoas, como cidadãos. Sim, se pensa no processo, né? É engraçado a quantidade de pessoas que nunca passam tempo consigo. Verdade. Né? É tudo uma questão de distração, é uma questão de a gente... tá tudo feito para a gente se distrair mesmo, né? E não ter esse momento ali de não vou... E isso, com certeza, foi transformador para essas crianças. E se tem alguém ali olhando para a questão psicológica, pode ter certeza que tem uma riqueza de informação nesses autorretratos. Com certeza. Sabe?
Esse era até um dos objetivos da professora, né? Quando ela colocou. Entender o que está acontecendo mesmo, como está vendo, como aquela criança está vendo o mundo. E aí, esse também é um dos objetivos, né, do teu projeto. Que a gente vai saber mais, parece que vai ter prorrogação de data aí, né? Ouvi falar. Daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre esse projeto da produtora cultural Luciana Seibert. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco desse Câmara Aberta, que hoje entrevista a artista visual e produtora cultural Luciana Seibert. Luciana, vamos falar agora especificamente do edital, né? São 6 bolsas de até R$ 1.500, 10 vagas, né? Porque também não tem como... Um tema tão complexo não tem como colocar 30 pessoas Eu dentro. vou dizer que se o espaço permitisse, eu abriria para mais pessoas, assim, sabe? Não é uma questão... a própria pesquisa, o material que a gente usa, assim, daria para ampliar muito, sabe? Mas o espaço não comporta. Uhum. E, bom, a data oficial, a primeira data é agora dia 30 de junho, para encerramento das inscrições, né? Mas estão pensando em prorrogar? Sim, vamos prorrogar até dia 7 de julho. 7 de julho. E o resultado continua saindo dia 14. Dia 14 de julho sai o resultado. Isso. Então, a lista dos que forem contemplados para fazer o curso, seja recebendo o auxílio de R$ 1.500, ou seja, naquelas 4 vagas que se a pessoa não tiver... Às vezes até é bom, né? Se a pessoa não tem... Assim, ela tem a condição... Deixa a bolsa para quem não tem, né? Por favor. Né? Que é legal que a gente trabalha assim nos próprios cursos lá. A gente sempre teve uma política filosófica de se uma pessoa pode pagar para outra fazer, para ter acesso ao conhecimento, por que não, né? Não é uma xícara, não é uma bolsa, não é uma coisa que tu vai guardar, que é só do conhecimento não guarda, né? Se tu tem possibilidade de pagar e liberar uma bolsa para outra pessoa usufruir desse conhecimento, melhor. Melhor. E aí as inscrições são pelo Instagram da Galeria Útero. Eu também... basicamente, hoje em dia tá engraçado, né? Tá tudo concentrado no Instagram. Mas o nosso formulário de inscrição tá tudo no link da biografia, assim, do Insta. E ali tem meu telefone também. Então, eu não sei se seria interessante a gente deixar meu telefone, se a pessoa não tem Instagram, sabe? A gente vai colocar depois na pós-produção todas as informações. E a gente pode colocar também lá no link da matéria também todas essas informações. E assim, então, só repetindo um pouquinho, ela precisa ter alguma produção, seja na literatura, isso, seja sei lá, se ela gosta de fazer argila, se ela gosta de fazer artesanato. Exatamente. Alguma produção artística é interessante a pessoa ter, até para... Dentro do Diálogos com o Inconsciente, não precisa. Mas como a gente está falando de expor esse trabalho depois, eu achei interessante que a pessoa tivesse alguma produção artística. Então, ficou mais focado para artista, mas... Às vezes a pessoa não se considera um artista, é apaixonado pela pesquisa, né? E pode também ser... ter uma chance de entrar. E além das 2 oficinas junto às comunidades do CRAS lá de Balneário Camboriú, tem mais alguma ação além da exposição também? Ou o que vocês estão pensando assim, em construir a partir disso? A gente pensou...
a gente quer fazer uma roda de conversa na Higínio Pio também, né? Que é uma praça lá em Balneário. Fica onde? Fica perto do Shopping Atlântico, ali atrás, onde tem a praça... Zona central ali. Isso. Onde tem a Praça da Cultura, tem a Praça Higínio Pio do lado. Então, a gente pensou em fazer ali um encontro, que quando eu digo roda de conversa, é as pessoas que estão, né, que participaram do processo, mais os produtores ali junto comigo, para a gente trocar uma ideia e já ter uma obra ali para fazer esse chamamento para a exposição. Então, depois que acabar o processo, depois eu acho que a contrapartida ali vai estar meio que simultâneo com a exposição. Não sei se é depois, eu acredito que seja depois. E daí, a continuidade, eu espero que eu consiga levar esses exercícios que já estão sendo desenvolvidos, né? Que agora que está a parte que a gente que eu estou pensando assim, então a gente vai navegar no inconsciente por quais ferramentas, e depois levar isso para outros espaços, não necessariamente com um projeto de incentivo, mas talvez outras formas de realizar, continuar a pesquisa com outras pessoas, repetindo os exercícios, sabe? E você fala em exercícios. Logicamente, você já tem delineado uma série de exercícios para serem feitos, mas você pretende também, à medida que forem entrando, dependendo da característica de cada pessoa, de cada grupo, Sim. ir adaptando isso, melhorando? Sim. Tem algumas coisas que... São fixas? Que são fixas porque, por exemplo, assim, a gente vai trabalhar o conceito de arquétipo. Então, daí vai ter um exercício para a gente localizar qual é o arquétipo que está influenciando a gente, qual é a narrativa arquetípica que está ali influenciando. Então, esse exercício já está meio que posto, sabe? Algumas coisas assim que é para a gente localizar conceitos através do exercício. Mas, com certeza que o que vai fazer todo o diferencial do projeto é qual é o arquétipo daquela pessoa, né? Que isso não é uma coisa... Por isso que aí está toda a surpresa e traz a individualidade da pessoa, né? E interessante a gente voltar um pouquinho lá no nome do projeto, né? Esse Anima, a cura pela arte. Mas não apenas pela arte, né? Pelo conjunto do conhecimento, né? Conjunto do conhecimento. A arte é mais assim... Como expressão. Como expressão, como que nem eu falei, da gente, às vezes eu não sei o que eu sinto, eu não tenho repertório linguístico para explicar o que está acontecendo comigo, mas eu consigo mostrar, sabe? Eu consigo mostrar, inclusive, a intensidade do meu sentimento, o que eu escondo pode estar ali presente no trabalho que a pessoa está fazendo, e isso já se configura como um processo curativo, né? Porque é tu integrando tuas contradições, né? Eu desenho alguma coisa, então agora vamos olhar para isso que eu desenhei no viés simbólico, né? Por que eu desenhei essa figura aqui? O que ela fala do que está acontecendo dentro de mim, né? Porque senão a gente também projeta todo o mal fora, né? Então tem esse lugar também. Tudo que está aqui, tudo que eu estou trazendo do meu sonho, a cobra que me pica, também está dentro da minha psique, né? Não está fora, não vou encontrar aquela cobra necessariamente fora, pode ser, mas ela é um aspecto simbólico de transformação, que alguma coisa na minha vida está em processo de transformação, por isso que essa cobra aconteceu. Então, tu imagina que delícia tu trabalhar com imagens, as pessoas dispostas a... Então a minha vida está assim, está assado, isso aqui está acontecendo, não precisa compartilhar, ela sabe. E daí ela localizar ali alguns caminhos, pedacinhos do quebra-cabeça para fazer uma escolha, para tomar uma decisão, que seja em qualquer etapa da vida. Então, nesse sentido também é curativo, né? Meditativo, meu Deus, é só... A questão da cura, né? Você falou, a gente até estava comentando agora também no intervalo, né? Que às vezes nem é necessário, né? Às vezes cura depende do conceito que você aplica a essa cura, né? Isso. Eu acredito que a natureza em si é perfeita. A gente que fica trazendo distorções e é a criatura humana que fica criando... Enfim, né? O que a gente vive hoje, que também não precisa fazer agora a lista de violência, de fome,
Mas eu acredito que a gente tem que olhar para ver se é a nossa construção que não está doente. Né? Através, eu imagino, desse conhecimento, desse estar consigo mesmo, que a gente vai poder ter um discernimento sobre o que é esse mundo que a gente construiu, né? O que são esses valores que a gente fica replicando, quanto a gente vive eles, quanto entendemos eles, né? Esse voltar-se para dentro, para olhar para si, às vezes quando você está fazendo, sei lá, eu faço tricô. Assim, quando eu estou... Já dá para fazer inscrição. Então, eu faço tricô. Então, quando eu estou ali compenetrada, contando os pontos e pensando no que eu vou construir, que cores eu vou usar, é um momento de reflexão comigo mesmo também. E isso é mais ou menos também, digamos assim, em linhas gerais, a ideia de se voltar para si e não apenas ficar tomado pelo que está acontecendo fora? Isso acaba sendo um estado meditativo, um estado que tu está fazendo algo por ti mesma, não é para ninguém, não é para o trabalho, né? Para algo de fora. Talvez a gente se olhasse para as coisas que tu está produzindo no tricô, a gente ia ver talvez que tem alterações de dias que tu faz o ponto mais fechado, o ponto mais aberto, a própria escolha das cores também carrega um monte de simbolismo, né? E que podem, de alguma forma, refletir algum aspecto teu interior, emocional. É possível, Luciana, aprender a olhar para dentro e desligar, porque o mundo está com muitos estímulos, né? E é interessante trazer isso, porque eu estava vendo o Ciclo dos Sonhos, do Ailton Krenak, e ele trouxe essa questão... Professor Ailton Krenak, né? Isso, como a gente está distante dos nossos sonhos. Por que as pessoas não estão sonhando tanto? Porque é um excesso de luz de fora, um excesso de informação, que não tem mais um momento que a pessoa fica, tipo assim, não, agora eu desliguei tudo e vou ficar em silêncio, vou tomar um chá, vou, né, existir um pouco, não tem mais isso. Ele trouxe essa dificuldade hoje das pessoas sonharem, que o sonho é material interno, né, por isso que a gente pode dar 1000 voltas em teorias. É muito legal quando a gente cai em algo que é perceptível para todo mundo, quem não sonha. Né? E que coisa mais incrível que é, tudo pode acontecer nesse sonho que tu tem. E o olhar que o pouco olhar que a gente dá para isso, né? Ele também trouxe a questão que as pessoas estão sonhando muito com elas mesmas. Tipo, somos os protagonistas únicos dos nossos sonhos, enquanto que em etnias que vivem, né? Ou sociedades que são mais comunitárias, ou até bairros, talvez, assim, que tem uma convivência mesmo, essas pessoas vão começar a ter sonhos mais coletivos, que dizem respeito ao bem-estar daquela comunidade, assim. Então, é muito legal, porque às vezes parece tão maluco e subjetivo, mas quando tu começa a trazer para uma prática, que ela começa desde anotar sonho, até fazer exercícios e olhar para os exercícios artísticos já como esse viés simbólico, né? Por que eu estou desenhando isso aqui especificamente? Tudo que eu podia desenhar. Por que isso? Por que de todas as cores que tem, por que essa cor? Sabe? Essa também é uma indicação do curso que vai ser colocado, né, para esses bolsistas que concorrerem pelo edital. Também digamos assim, esse caminho de repente anotar o sonho é uma... Anotar o sonho ou então traduzi-lo numa forma de uma obra de arte. Isso a gente fez bastante no Diálogos com o Inconsciente, assim, trazer o sonho e daí pintar ele, trabalhar ele, descrever coisas que tem no sonho, continuar a história do sonho. Muito interessante, vou começar a cuidar mais a hora que eu saber que tipo de cor que eu estou usando. Mas é que é uma delícia, assim, às vezes tu sonha com um número, às vezes tu sonha com coisa, assim, que parece que tá vindo especificamente para ti, até pesadelo, né? Quando a gente tem pesadelo, na verdade, já é, digamos, a nossa ânima, a nossa psique, a nossa alma já tá, tipo assim, já tô te dando um monte de aviso. Vou ter que vir com o pesadelo? Sabe? Então, tá bom. Então, ó, vamos lá que a gente tá, tá quase estourando já. Então, o projeto é sim, Ânima, a cura pela arte, com inscrições abertas para o chamamento público para a residência artística.
A gente vai colocar depois os detalhes todos ali do Instagram da Luciana. Luciana, olha, prazer te conhecer, que bom que você veio aqui, que bom que a gente sabe que tem esse tipo de projeto acontecendo. Que bom, obrigado pelo convite. E vamos lá, ó, você tem até o dia 7, né? Até o dia 7, foi prorrogado. Então tá bom. Obrigada, viu, Luciana? Obrigada a tu. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí e também acompanhando toda a nossa programação pelas redes sociais, pelo @Câmara Itajaí. Continue com a nossa programação e até o próximo Câmara Aberta.